Passa agora a palavra à professora Zoia Prestes. Boa noite. Queria, inicialmente agradecer o convite de estar aqui com vocês, de participar do Fórum de Medicalização da Educação e da Sociedade. É a minha primeira vez que eu participo desse fórum. A gente está praticamente aqui retomando a nossa banca, né? Só falta a Elaine e a Lígia, né? Então, assim, agradecer demais. Eu estou muito feliz, principalmente representando aqui meu grupo, não apenas meu grupo de pesquisa, mas também a Universidade Federal Fluminense, que é uma universidade que também se encontra em greve já há mais de 3 meses, né? E a Fernanda aqui acaba de me dizer que a nossa greve continua, a Assembleia deu continuidade à greve. Apesar do reitor ter mobilizado bastante gente para ir votar contra. Então, a nossa greve também segue em frente e também com todas as pautas que foram colocadas aqui muito bem pela Elaine na mesa de abertura. Então, representar aqui, principalmente, o meu grupo, é tratar um pouco da base teórica com a qual eu trabalho, que é principalmente a teoria histórico-cultural, mais precisamente com a obra do Lev Semyonovich Vygotsky e as suas traduções, sobre as quais eu estou debruçada e trabalho. Então, me sinto bastante contemplada aqui de poder estar falando um pouquinho para vocês sobre isso. Então, eu organizei um texto e, assim como a gente tem um tempo bastante cronometrado, para não também extrapolar e deixar até mais tempo para o debate, eu vou pedir a permissão para ler, vou lendo e se me vier alguma coisa assim no momento, eu faço algum comentário. Então, vou fazer a leitura, né? Eu sei que tem pessoas estrangeiras para a gente falar um pouco mais devagar, para as pessoas poderem compreender, né? Então, no convite que eu recebi da comissão organizadora do seminário, a proposta para essa mesa é a discussão sobre rupturas possíveis com a lógica medicalizante no interior da psicologia e da educação. Sem dúvida, tratar desse tema é um desafio. E quando me sentei para preparar esta fala, fiquei pensando por onde iniciar e quais as contribuições que eu poderia apresentar ou como problematizar o que estamos vivenciando no campo da educação, em que os estudos da psicologia podem nos ajudar a enfrentar esta avalanche da medicalização, como resistir ao que, aos olhos de uma pessoa desavisada, ou até mesmo avisada, parece apenas uma pílula com a solução mágica. É impossível abordar o tema sem refletir a respeito da sociedade em que vivemos. E isso foi muito bom, muito bem dito aqui pela professora Rosa, com a situação principalmente que está sendo hoje, que está posta hoje na Europa, com os imigrantes. E pode até parecer contraditório, por exemplo, na nossa sociedade brasileira, que ela está cada vez menos tolerante com a diversidade. E isso em tempos de discussões sobre criminalização da homofobia, descriminalização de drogas, redução de maioridade penal, mobilidade social com programas voltados para pessoas pobres, estabelecimento de sistema de cotas para maiorias, que teimam se chamar de minorias, e basta uma rápida excursão por uma rede social, via internet, que veremos diferentes postagens defendendo causas importantes e diversas. No entanto, a intolerância
com o diferente parece cada vez maior, provocando reações violentas de todos os tipos, contrárias ou a favor. Será que enquanto ficamos defendendo cada um o próprio direito, não estamos soprando as brasas que podem acender as chamas de uma sociedade totalitária? Será que uma mulher pobre e branca tem mais direito do que um homossexual negro ou vice-versa? Será que uma criança deficiente e rica tem mais direito do que uma criança pobre e doente em consequência de residir em local sem esgoto e água potável? Será que uma criança diagnosticada com alguma síndrome tem mais direito do que a que não tem diagnóstico? Desde quando um direito pode ser mais do que o outro direito? O que nos une é a nossa humanidade, a nossa diversidade dessa humanidade. No entanto, estabelece-se um padrão. Vivemos uma sociedade que classifica, hierarquiza e privilegia. Em um país tão diverso como o Brasil, está na ordem do dia a busca por um padrão de desenvolvimento humano. Padrão esse que está pautado no viés biológico, racionalista, que favorece a manutenção das desigualdades sociais. O acesso à educação escolarizada está condicionado a um determinado comportamento. Inclusive, penso eu, a medicalização de crianças, jovens e adultos está fortemente ligada a este propósito, pois medicaliza-se para ajustar ao padrão necessário para uma sociedade capitalista perversa que desumaniza. E quais poderiam ser as rupturas? Um caminho seria uma mudança radical de ordem social. Porém, o Brasil, na situação em que se encontra, não tem as mínimas condições de fazer isso. Vivemos tempos complexos na política, na economia. Tempos, inclusive, de muita contradição nesses dois campos também. Na política, os interesses pessoais estão sendo postos acima dos princípios básicos constitucionais. E na economia, a proclamada pátria educadora corta 12 bilhões da educação, praticamente ignora a greve nas universidades federais e impõe debate sobre temas que não são prioritários. Como professora e educadora, acredito na força da educação. E como todo processo educacional é um processo psicológico, como afirma o pensador soviético Vygotsky, então, a educação precisa urgentemente voltar o seu olhar para o ser humano, para o mundo, para a sociedade, para a vida. E quando a vida é enxotada da psicologia, ela perde sua alma. O estudo do ser humano histórico na relação social, mediada pela cultura, une a educação e a psicologia. Sim, a pedagogia, ciência dos processos educacionais, tem suas especificidades, assim como a psicologia, ciência do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, das funções psicoculturais que emergem num processo de humanização, na convivência, no coletivo, nas relações. Também as tem. Porém, nenhum desses dois campos teria sentido se não tivesse como foco o homem e a mulher, né, no processo do seu desenvolvimento. É muito comum pensarmos na escola como o único espaço em que estão presentes as ações educativas. A gente fala educação, logo se pensa o local escola. Mas a educação não cabe apenas à escola. A escola cabe à educação escolarizada. No entanto, caso indagarmos sobre o compromisso da educação escolar, a resposta provavelmente estará no campo dos conteúdos, que devem ser assimilados pelos escolares. Ou eu estaria enganada? Acho que não. Então, a psicologia serve a este propósito. E aqueles que não assimilam ou apresentam dificuldades para assimilar
o que foi previamente estabelecido como necessário são etiquetados, rotulados como os possuidores de algum problema. E assim inicia-se o processo de emissão de diagnósticos chancelados cientificamente pela escola, pelos professores, psicólogos, médicos. Mas seria esse o compromisso da educação e da psicologia? E qual o papel da medicina ou de qualquer outro campo científico? Vygotsky, no seu livro Psicologia Pedagógica, de 1926, diz: a psicologia, abre aspas, não é capaz de apresentar qualquer conclusão pedagógica diretamente, mas como um processo de educação é um processo psicológico, então, o conhecimento das bases gerais da psicologia, obviamente, ajuda à apresentação científica da questão. A educação, no final das contas, significa sempre a transformação de um comportamento herdado, enxertando novas formas de reação. Vale aqui destacar que nesse livro, que foi o primeiro livro que o Vygotsky escreveu, ele estava muito mais ainda, né, presente no campo da reflexologia do que depois, quando ele vai desenvolver a própria teoria histórico-cultural. Por isso que ele fala de reações e reflexos. Mas essa citação chama atenção para a necessidade de uma psicologia pedagógica, mas não em substituição à pedagogia, e muito menos em substituição à psicologia. Também não está afirmando que a psicologia pedagógica deve aproveitar da psicologia que lhe convém. Por exemplo, os estudos da memória, da atenção, da imaginação, do ponto de vista das tarefas pedagógicas apresentadas pela sociedade. Como, por exemplo, resolver questões a respeito de como deve ser a instrução ou a alfabetização que mais se adequa, né, à psicologia infantil. Um exemplo. Na verdade, o Vygotsky está criticando essa visão e aponta para 3 erros que eu acho que vale a pena serem destacados aqui, porque são erros que a gente continua cometendo. O primeiro, ele diz, a transposição de capítulos-pontos da psicologia geral significa sempre um trabalho inútil de transposição de um material pronto, né, e de outra realidade. Então, essa transposição direta, né, de ideias ou de materiais prontos. Ele já faz uma crítica aí. A impossibilidade de imaginar a vida sem uma mediação da ciência. Então, o papel que ele atribui à ciência é um papel de mediação entre, né, quer dizer, de você conhecer a realidade. E o terceiro, que ele diz que a psicologia jamais poderia ocupar um papel de expert, né, nesse movimento, nesse pensamento que ele traz como psicologia pedagógica. Imagina, ele fez essa crítica há quase um século, 26, né, vai fazer 90 anos. No que tange a nossa educação escolarizada, ela esteve sempre em busca de transposição de modelos de outras realidades, né? E ao invés de olhar a sua realidade, aí eu estou já trazendo a crítica, a autocrítica também, né? A gente está sempre trazendo ou fazendo transposições de modelos de uma outra realidade, né? E ao invés da gente criar coisas nossas, né, próprias. Imagina, aqui no Brasil, a gente teve pessoas como Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, que pensaram, né, educação. E tem grandes contribuições. Mas são projetos que não vingaram aqui. Não vingaram, por mais que eles tentaram. E eu acho que a gente precisa se perguntar por quê. Por que esses projetos não vingaram? Assim como não vingou um projeto de Vygotsky também na União Soviética, né? São perguntas que eu faço. E a ciência? Como é que a gente tem se valido dela? O Vygotsky diz que é impossível imaginar a vida sem que a ciência faça a mediação, ou seja, nos ajude a investigar a realidade. A ciência
não pode e não deve lidar apenas com o que está aparente. Se fosse isso, nenhuma ciência seria necessária, como afirma Marx. É preciso desvendar, estudar, investigar, objetiva e experimentalmente, o que está oculto, a essência dos fenômenos e dos processos. Além de interpretar, é preciso transformar. Então, o papel da ciência não é ditar normas e regras, mas apontar meios para se chegar onde se deseja. E o papel da psicologia na educação? Como diz Vygotsky, não pode ser de dizer que sabe o que deve ser feito, posicionando-se hierarquicamente superior à educação. A psicologia como ciência precisa partir do fato de que os fenômenos psíquicos são nada mais do que uma forma específica de refletir aquilo que há na realidade, no mundo. Então, é importante uma base teórico-filosófica que guia o nosso olhar a respeito da experiência de cada pessoa e, principalmente, da experiência de toda a humanidade. Refletir a realidade é a principal categoria filosófica para o conhecimento humano. Não é uma reflexão especular, mas própria do desenvolvimento da vida. A psicologia se ocupa de processos vitais, de fenômenos psíquicos que existem apenas no processos da vida. Nesse processo de vida, o homem, por meio da atividade, desenvolve a consciência que emerge ao refletir a existência social na sua relação com a natureza e submetendo essa natureza a si e às suas necessidades. Ou seja, o homem cria, ele exerce sua liberdade e cria novas formas de existência para o bem e para o mal. O que isso tudo tem a ver com o processo de medicalização em curso? É que estamos criando cada vez mais, valendo-nos da ciência, para atender a um padrão de formação de seres humanos que obedeçam e atendam às demandas de um sistema que pretende a manutenção e aprofundamento da desigualdade social. A educação medicalizada está a serviço desse projeto de ajustamento. A pílula mágica apoia-se, entre aspas, a minha pílula mágica, apoia-se na ciência para ditar normas e regras. Ou seja, a ciência está na liderança, quando deveria ser a educação quem deveria ditar-lhe as tarefas. Vale lembrar que qualquer ciência pode ser colocada a serviço de um projeto. Podemos nos apoiar nela para educar um homem livre ou um escravo, um homem honesto ou corrupto. E ao longo dos tempos, como afirma também o Vygotsky, a ciência já nos deu exemplos brilhantes de como pode ser útil, na mesma medida, para construir e para destruir. A química e a física, por exemplo, já serviram à paz e à guerra. E a psicologia tem servido à educação para ajustar, via medicalização, as formas de existir, de refletir, de vivenciar, de criar, transformar daqueles que não correspondem ao padrão esperado. Nega-se a diversidade da vida humana, desconsidera-se o fator cultura e padroniza-se para reproduzir o que já existe. Assim, é possível se ter o controle, pois já se sabe o que se espera. Entretanto, a psicologia deve estudar o comportamento do homem social e as leis que regem as transformações desse comportamento. Esse comportamento não está determinado biologicamente, ele é dinâmico e transcorre no meio social, na convivência. Nenhum fato por si só é capaz de nos levar a qualquer conclusão científica. Precisa em relação à educação. Nenhuma norma pode se apoiar em fatos,
nos dar garantias de realização de um ideal. Por isso, precisamos estudar o desenvolvimento humano. E nesse estudo, o diagnóstico assume um papel importante, principalmente para a educação. Se vamos nos valer dele para afirmar o preconceito, hierarquizar, medir o desenvolvimento humano, se for para educar, para reproduzir apenas sem criar, então a medicalização realmente pode ser o caminho. Neste caso, todo poder à ciência. Basta realmente transpor o que ela dita para a realidade que se apresenta. Mas, se vamos nos valer do diagnóstico para compreendermos as diferentes formas de desenvolvimento humano, criarmos possibilidades para formarmos pessoas autenticamente reflexivas e críticas, ou seja, para o autodesenvolvimento, a ciência deve servir de apoio nos nossos caminhos e escolhas. O desenvolvimento humano não pode estar no campo do previsível e do controlável. Quem pensa que sim, aniquila o outro com o seu olhar determinista, baseando-se, sem dúvida, numa visão biologizante. Por isso, para estas pessoas, as tarefas que são de cunho social, cultural e histórico, ou seja, do campo pedagógico, podem ser magicamente resolvidas via medicalização, abrindo mão das responsabilidades pedagógicas para lançar mão de soluções que apresentem resultados rápidos e atendem às demandas de um sistema preocupado em quantificar tudo. E digo mais, a escola hoje medicaliza para sobreviver. Vale-se dos diagnósticos para lavar as mãos de suas responsabilidades educativas, tratando o desenvolvimento humano como passível de medição, tratando o conhecimento como fim e não como meio para o desenvolvimento, o autodesenvolvimento. E essa visão da educação está ganhando a quebra de braço, assim como o controle social do que se ensina e do que se aprende. Senão, o que vem ser a base nacional comum? Ou o aumento de tempo de permanência de crianças e jovens nas escolas sem discuti-la. O conservadorismo no campo da educação prevalece e se expressa na possibilidade cada vez mais reduzida do professor em selecionar o que será ensinado e como será, na regulamentação cada vez mais rígida do tempo que se passa entre os muros da escola, na ordem pré-estabelecida dos programas e no monopólio de conteúdos curriculares selecionados. Isso tudo se reflete nas ações dos professores, limitando ou aniquilando suas capacidades criadoras. Também. Como resultado, o desenvolvimento humano também é compreendido como quantitativo. O conhecimento vira mercadoria e é avaliado do ponto de vista cumulativo. Em momento algum se discute a questão do papel da instrução como uma atividade para o desenvolvimento. É nessa atividade, nos ensina Vygotsky, que criamos e ampliamos as possibilidades para a formação e o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, as funções culturais das crianças e dos adolescentes que são vitais no processo de humanização. Por vivermos em uma sociedade em que a escola ainda é uma instituição importante, ao invés de medicalizar as mais novas gerações, apartando-as cada vez mais da vida real, torna-se necessário que o espaço, esse espaço que é a escola hoje, que é um espaço privilegiado de encontro das crianças e dos adolescentes e dos jovens, pois temos pesquisas que mostram que eles vão para lá para conviverem, para estarem juntos, né, que ela deixe de ser uma instituição com fim nela mesma. As crianças passam anos durante a obrigação de frequentar a escola, que é uma outra questão que a gente também teria que pensar, encerrados, aguardando o futuro para o qual estão sendo preparados. Um futuro
que nunca chega. Digo isso porque no desenvolvimento psíquico humano, as contradições internas vivenciadas são importantes. Por um lado, fazer as coisas de uma forma independente, né, surge muito cedo no ser humano. Uma criança pequena, logo, rapidamente que aprende a andar, rapidamente que aprende a falar as coisas, ela quer ser independente do adulto. Mas a gente não pode esquecer que qualquer ação individual foi social antes, foi coletiva. E isso tem uma implicação importantíssima nas nossas ações educacionais. Porque aprendemos com o outro, nos humanizamos com o outro, nos tornamos humanos com o outro, na relação com o outro, na vida, na sociedade. Então, para formarmos pessoas emancipadas, reflexivas, críticas, se é que nos apresentamos esses objetivos em nosso trabalho como educadores e professores, as atividades que realizamos junto com os nossos estudantes escolares, né, precisam colaborar para que essas contradições impulsionem o desenvolvimento e não sejam retraídas. Então, essas contradições são próprias do impulso que cada um toma para o seu próprio desenvolvimento, para o seu autodesenvolvimento. E, para mim, resistir às ordens e o previamente estabelecido hoje se apresenta como uma tarefa de maior importância, para que haja um rompimento com essa lógica perversa de medicalização na educação. E gostaria de terminar com as palavras de um colaborador, e foi colaborador do Vygotsky, que é um outro teórico também da teoria, que é o Leontiev, que dizia: a pedagogia e a psicologia, ela não pode ser indiferente, porque as duas tratam da vida humana. E a vida humana, ela não perdoa a indiferença. Obrigada.